Salve! A companhia de Deus e de um saboroso café. Graças a Deus. Hoje a gente vai falar sobre aquilo que eu considero o maior caso de má gestão e descarte inadequado de ativos intangíveis, que é o que a TV Globo está fazendo nesse momento. Para quem não me conhece, meu nome é Marcelo Carvalho de Montalvão, sou diretor de marketing da Montax Inteligência, uma empresa de investigações corporativas e patrimoniais e de gestão de ativos intangíveis. Fique comigo que eu vou explicar o que está acontecendo com aquela que eu considero a maior televisão do mundo. Sim, pessoal, apesar de todas as polêmicas, ora apoiando ditadura, ora lançando um editorial dizendo que se arrependeu de ter apoiado a ditadura da década de 60, ora derrubando governos com golpes, ora apoiando governos. É um assunto polêmico, mas não deixa de ser, na minha opinião, a maior empresa de comunicações do mundo. Aquela que tem o melhor conteúdo, aquela que sabe fazer jornalismo, quando quer, sabe fazer. Inclusive, uma das maiores concorrentes da TV Globo, que é a BBC de Londres, a estatal do Império Anglo-Estadunidense, ela fez, inclusive, na década de 80, finalzinho da década de 80, um documentário chamado Beyond Citizen Kane, que aqui no Brasil ficou conhecido como Muito Além do Cidadão Kane. É um documentário que fala sobre a Globo e o seu fundador, o jornalista Roberto Marinho. É um documentário um tanto desabonador, digamos assim. Mas é um documentário que vale a pena a gente dar uma olhada. Mas por que eu estou falando sobre ativos intangíveis? O que são ativos intangíveis? Pessoal, ativos intangíveis são aqueles ativos, também chamados de bens móveis incorpóreos, são aqueles ativos financeiros, assim classificados, que não podem ser tocados, não podem ser pegados. Se é que existe essa palavra, pegos, pegados? Não podem ser tocados, não são palpáveis. Por exemplo, um imóvel é um ativo fixo, é um ativo tangível, um ativo fixo imobiliário. Ele pode ser tocado, ele existe no mundo material, ele tem substância material. Se eu alugar esse imóvel, eu vou receber rendimentos desse imóvel. Se eu vender esse imóvel, eu vou receber um valor econômico da avaliação daquele imóvel pelo mercado. Mas se eu alugar esse imóvel, se for um imóvel em uma avenida importante, se eu alugar esse imóvel para uma loja, para um empresário, um empreendedor, aquele imóvel, ele não vai deixar de ser meu. Mas aquele empreendedor, ele vai criar toda uma clientela em torno desse imóvel, que nós chamamos a clientela, junto com o ponto comercial, nós vamos chamar de goodwill. Ou só o ponto comercial, a clientela que conhece, olha, ali naquele endereço tem uma loja de autopeças, por exemplo. Se aquela empresa sair daquele lugar, a empresa que entrar naquele espaço, a empresa que alugar aquele imóvel, ela vai talvez absorver a clientela daquela outra empresa que existiu ali naquele mesmo lugar. Porque aquelas pessoas já sabiam que naquele lugar funcionava uma loja de autopeças. Então, esse é o ponto comercial. O ponto comercial é um ativo intangível. E o que a Globo está fazendo com os seus ativos intangíveis? Primeiro, vamos deixar claro aqui, qual é o maior ativo intangível da Globo? Ora, o maior ativo intangível da Globo, na minha opinião, é o seu conteúdo. O seu conteúdo é o seu maior ativo intangível. São novelas, são séries, são shows, são programações, tudo que passa na telinha do Plim Plim. Só que esse ativo intangível, ele só é formado, ele só é constituído, ele só é construído e desenvolvido mediante todo um trabalho técnico de diretores, de produtores, redatores e atores. Artistas, atores
que emprestam a sua imagem e o seu tom de voz para representar personagens de dramaturgias, personagens de obras literárias famosas, de filmes, de séries, de novelas. Esses atores, eles foram contratados para trabalhar na televisão, na TV Globo especialmente, alguns deles quando ainda eram crianças. E toda a carreira, toda a trajetória desses atores, grande parte da trajetória de grandes atores no Brasil foi dentro da TV Globo, porque a TV Globo ela tinha um alcance midiático muito grande. Ela tinha a liderança da televisão brasileira, ela vendia mais comerciais, ela estava em praticamente 8 em cada 10 TVs ligadas no Brasil. Então, o ator na Globo, ele tinha muito mais destaque. Por isso que alguns atores preferiam trabalhar na Globo ganhando X do que trabalhar na concorrência ganhando 3, 4X. Por quê? Porque na Globo, como ele tinha mais visibilidade, mais alcance, a imagem, o som de voz dele tinha mais capilaridade, ele conseguia regimentar uma legião de fãs muito maior. Dito isso, para não perder esses atores para a concorrência, a TV Globo firmava contratos de exclusividade. Quer seja pelo valor do contrato, quer seja pelo tempo de permanência do contratado na casa, esses contratos eles obrigavam o ator a trabalhar exclusivamente para a TV Globo. Eles não podiam nem receber um prêmio em outra televisão concorrente. Então muitos atores recebiam, às vezes, para não trabalhar. Quem lembra aqui o caso da Angélica, por exemplo, que tinha um programa de destaque na TV Manchete, foi contratada pela Rede Globo e colocaram ela na geladeira. Colocaram ela num programinha lá que ninguém assistia. Serginho Groisman, com o programa... Não lembro agora o nome do programa. Acho que era Programa Livre. Passava às 5 horas da tarde. Esse programa era a sensação da juventude na década de 90. Década de 80 e 90. Ele foi contratado pela Rede Globo, que fez lá um formato parecido, só que colocaram ele para trabalhar no sábado, meia-noite. Quem assiste TV sábado, meia-noite, principalmente um jovem, aquilo foi uma geladeira, um cala-boca. Talvez ele não reclamasse, porque ele estava ganhando muito dinheiro, mas a popularidade dele despencou. Ele deixou de ter um programa com visibilidade para ter um programa que ninguém assistia. Então, pessoal, na minha opinião, a Globo ela está fazendo uma má gestão de um dos seus principais ativos intangíveis, que são esses atores. Má gestão na contratação. Ela não soube lidar com o contrato, talvez porque não poderia prever que ela estaria sendo atacada pelo seu maior concorrente hoje em dia. Não é a outra TV, não é o streaming, não é o canal a cabo. A maior concorrente da TV Globo atualmente chama-se YouTube. Isso mesmo, o YouTube. Pouca gente sabe, ou muita gente sabe, que o YouTube ele substituiu a TV. Vocês agora estão me assistindo no YouTube. Eu não passaria na TV. Para eu passar na TV, eu teria que conhecer um diretor, fazer um teste com um diretor. Eu teria que ser uma pessoa muito importante do ponto de vista deles. Eu teria que fazer um discurso importante do ponto de vista deles. Eu teria que ter uma autorização do poder público, uma concessão para ter um canal de TV, como o Silvio Santos fez. Aqui no YouTube, não. Se você tem alguma coisa para dizer, para falar, para fazer, para provar, para ensinar, essa é a sua casa. Então, o YouTube ele está tirando a clientela da TV Globo. E o que a TV Globo está fazendo diante da crise? Está descartando seus atores, que é os seus jornalistas, que é o que eu considero um dos seus maiores ativos intangíveis. E esse descarte ele é inadequado, porque cada um desses atores, cada um desses jornalistas vai usar o background que ele recebeu, vai usar a tecnologia, o know-how que ele aprendeu na própria Globo e vai criar um canal.
um canal no YouTube para ele e vai concorrer com a própria Rede Globo. Como que a Globo poderia resolver isso? Na minha humilde opinião, a Globo poderia resolver isso com um sistema de rescisão contratual que fosse um ganha-ganha, que fosse bom para todo mundo. Por exemplo, a Globo rescindiria o contrato com seus atores, com seus jornalistas, com seus artistas e estabeleceria com eles uma empresa onde a Globo teria uma participação nessa empresa, uma participação menor, é claro, mas ela teria uma participação nessa empresa. E, em troca, o que a Globo ganharia com isso? A Globo forneceria para aquele ator, para aquele jornalista, estrutura, treinamento, ou mesmo contratos, indicações de clientes, em troca dessa, não digo exclusividade, mas em troca de um ganha-ganha. Todos aqueles contratos que aquele ator ou aquele jornalista ganhasse, tudo que aquele jornalista ganhasse, talvez até o próprio canal que ele criasse no YouTube, ele seria remunerado e parte dessa remuneração voltaria para a Rede Globo. Provavelmente você deve estar perguntando, mas se a Globo fizesse isso, também seria um tiro no pé, porque a Globo estaria entregando know-how, dados para o seu próprio adversário, que é o YouTube. Por que a Globo colocaria sardinha na empada alheia? Ora, porque essa empada alheia ela é muito grande, ela é multinacional. E o YouTube é multinacional e é um caminho sem volta. O YouTube ele vai vencer a Globo, quer a Globo queira, quer não. Existe uma máxima, se você não pode com ele, junte-se a ele. Uma maneira que a Globo resolveria isso, na minha humilde opinião, é estabelecendo contratos, por exemplo, contratos de sociedade em conta de participação, onde a Globo não apareceria, só apareceria o artista ou vice-versa. Enfim, o fato é que são contratos em que a Globo ajudaria esse ator, ajudaria esse jornalista a criar o seu canal no YouTube, em troca de uma pequena participação. Talvez o proprietário do canal fosse a sociedade, e não o jornalista e nem a Rede Globo. De modo que, quanto mais lucro esse canal trouxesse para o ator, para o jornalista, a Globo também lucrasse conjuntamente. Isso é só uma opinião, isso é só uma dica, é só uma ideia. E você, diretor da Globo, diretor jurídico da Globo, diretor de marketing da Globo, você pensou nisso? Pessoal, um grande abraço. Gostou do vídeo? Curte, compartilha. Faz um comentário aí, o que você está achando aí das demissões em massa da Rede Globo? É um tiro no pé? Para onde a Globo vai? Você gosta da TV Globo? O que você espera do jornalismo da TV Globo, das telenovelas, da teledramaturgia da TV Globo? Comenta aí. Um grande abraço. Tchau.